Olá, seja muito bem-vindo ao canal Novos Fatos Curiosos. Hoje, vamos mergulhar na cidade mais romântica do mundo, Paris. Todos nós conhecemos essa metrópole deslumbrante por seus monumentos históricos, arte incomparável e gastronomia deliciosa. No entanto, Paris também é o lar de algumas curiosidades estranhas e surpreendentes que poucos conhecem. Ao longo deste vídeo vamos explorar 5 fatos peculiares que tornam Paris ainda mais interessante e intrigante. Preparem-se para se surpreender com os segredos ocultos da Cidade Luz. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, você sabia que abaixo das movimentadas ruas parisienses encontra-se um vasto labirinto subterrâneo conhecido como as catacumbas? Você sabia que essas catacumbas abrigam os restos mortais de aproximadamente 6 milhões de pessoas? Isso mesmo, 6 milhões. No século XVIII, Paris estava enfrentando um grande problema. Os cemitérios estavam superlotados e não havia espaço suficiente para enterrar os mortos. Foi então que surgiu a ideia de utilizar antigas pedreiras subterrâneas para abrigar os ossos exumados dos falecidos. Assim, entre os anos de 1786 e 1814, milhões de ossos humanos foram cuidadosamente transferidos para as catacumbas. Essa solução macabra foi uma maneira de lidar com o problema do superlotamento dos cemitérios e, ao mesmo tempo, aproveitar o espaço subterrâneo disponível. Hoje em dia, as catacumbas de Paris são uma atração turística bastante popular, mas definitivamente não é para os fracos de coração. Os visitantes podem percorrer um trecho desses corredores sinuosos e maravilhar-se com a visão assustadora dos ossos cuidadosamente organizados. As catacumbas são um lembrete macabro da história de Paris e uma maneira fascinante de mergulhar na obscuridade que se esconde sob a Cidade das Luzes. Então, se você gosta de aventuras arrepiantes e está em busca de algo diferente durante sua visita a Paris, não deixe de explorar as catacumbas. Mas lembre-se, adentre esse mundo subterrâneo por sua própria conta e risco. Em seguida, você sabia que a Ponte das Artes é conhecida como um símbolo de romantismo, onde casais apaixonados costumam selar seu amor eterno. Mas você sabia que essa tradição deixa um rastro curioso na história da ponte? Durante vários anos, os casais costumavam prender cadeados nas grades da Ponte das Artes, simbolizando seu amor. Essa prática se tornou tão popular que milhares de cadeados se acumularam, cobrindo completamente as grades. No entanto, esse gesto romântico acabou se tornando um problema para a estrutura da ponte. O peso dos cadeados começou a comprometer a estabilidade da ponte, representando um risco para os pedestres e para a própria estrutura. Diante dessa situação, em 2015, a Prefeitura de Paris tomou uma medida surpreendente: todos os cadeados foram removidos da Ponte das Artes. Mais de 1 milhão de cadeados foram retirados para garantir a segurança e a preservação da ponte. Mas a história não termina aí. A ponte passou por uma transformação e as tradicionais grades foram substituídas por painéis de vidro transparentes. Agora, os casais podem continuar expressando seu amor eterno, escrevendo seus nomes e mensagens em plaquinhas fixadas nos painéis. Essa mudança não apenas manteve a tradição viva, mas também preservou a integridade estrutural da Ponte das Artes. E assim, essa ponte romântica continua sendo um local icônico e encantador em Paris. A Ponte das Artes nos ensina que, às vezes, é necessário adaptar as tradições para preservar a segurança e a beleza dos lugares. E essa é apenas uma das curiosidades surpreendentes que Paris reserva para nós. Em terceiro lugar, você sabia que, além de ser uma das catedrais mais famosas e belas do mundo, Notre Dame guarda um tesouro escondido, uma cripta secreta conhecida como Crypte archéologique. A Crypte archéologique é um verdadeiro tesouro subterrâneo, repleto de descobertas arqueológicas fascinantes. Ao descermos as profundezas da catedral, mergulhamos em séculos de história enterrada sob Paris. Dentro dessa cripta, é possível encontrar ruínas romanas que datam de quase 2000 anos atrás, bem como vestígios da Paris medieval. Passeando por corredores sombrios, podemos admirar colunas antigas, mosaicos, fundações de edifícios e muito mais. A Crypte archéologique oferece aos visitantes a oportunidade única de testemunhar camadas da história de Paris que foram preservadas ao longo dos séculos. É como fazer uma viagem no tempo e desvendar os segredos de uma cidade que existe muito além da superfície. Se você é um apaixonado por história e arqueologia, essa é uma parada imperdível durante sua visita a Paris. Descubra os tesouros ocultos sob a grandiosa Catedral de Notre Dame e desvende os mistérios do passado que se revelam na Crypte archéologique.
Em seguida, você sabia que o Palácio de Versalhes é conhecido por sua opulência e grandiosidade, mas poucos notam um detalhe curioso em sua fachada: algumas das portas são falsas. Isso mesmo, elas não levam a lugar nenhum. Essas portas falsas foram projetadas e construídas com o único propósito de criar uma simetria visual perfeita. Os arquitetos do palácio decidiram que era mais importante manter a harmonia estética do que fornecer acesso real às salas. Ao passear pelos corredores suntuosos do Palácio de Versalhes, você pode se deparar com portas ornamentadas que parecem conduzir a outros cômodos, mas na verdade, elas são apenas uma ilusão. Por trás dessas portas, você encontrará apenas paredes e espaços vazios. Então, da próxima vez que você visitar o Palácio de Versalhes, esteja atento às portas falsas e aprecie a beleza desse truque de design que faz parte da história e do encanto desse magnífico palácio. E por último, mas não menos importante, você sabia que todos conhecemos o Arco do Triunfo como um monumento imponente e imortalizado como símbolo da grandeza e da história de Paris? Mas você sabia que não existe uma avenida direta que leva diretamente ao arco? Diferentemente do que muitos imaginam, o Arco do Triunfo está localizado em uma interseção onde não há uma avenida específica que o conduza. Em vez disso, ele fica no centro de uma rotatória movimentada, conhecida como Place Charles de Gaulle. Esse arranjo peculiar foi uma escolha arquitetônica intencional. O arquiteto Jean-Charles Green projetou o Arco do Triunfo para ser o ponto focal de várias avenidas emblemáticas de Paris, como a Avenida Champs-Élysées, a Avenida de la Grande Armée e a Avenida Kléber. Essa disposição única cria uma sensação de grandiosidade e destaque para o monumento. Além disso, o tráfego ao redor do Arco do Triunfo é intenso, com veículos circulando em várias direções, criando uma atmosfera movimentada e vibrante. Embora possa ser um desafio navegar pela rotatória do Arco do Triunfo, essa peculiaridade acrescenta uma dose extra de charme e autenticidade à experiência de visitar esse marco histórico. E assim, concluímos nossa jornada por 5 curiosidades estranhas sobre Paris. Da obscuridade das catacumbas à ilusão das portas falsas no Palácio de Versalhes, exploramos os segredos ocultos que tornam essa cidade tão fascinante. Esperamos que vocês tenham se encantado com essas curiosidades e tenham apreciado a riqueza de Paris além dos pontos turísticos tradicionais. Muito obrigado por nos acompanharem nessa viagem de descobertas. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado por nos acompanharem nessa viagem de descobertas. Fiquem ligados em nosso canal para mais conteúdos interessantes e continue explorando um mundo cheio de mistérios que nos cerca. Até o próximo vídeo.